Bom dia! Vamos para mais um devocional, continuando aí o Atos, capítulo 19, a partir do versículo 23. Vou ler aqui para vocês. Por esta época, houve enorme tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Diana e que empregava muitos artifícios. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Diana perca sua influência e que essa deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava numa confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado na qual suplicaram que não arriscassem a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa, mas na verdade a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e o ordenaram que explicasse a situação. E ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é guardiã do templo da grande Diana, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês deixaram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então, os despediu e a multidão se dispersou. Então aqui nós vemos, um cenário que a pregação do evangelho, ela pode gerar uma oposição e conflito, especialmente, nas crenças culturais. E a gente também vê aqui profundamente, enraizado isso, a idolatria nesse contexto aqui em Éfeso. E também a gente vê o interesse financeiro, por parte de Demétrio, porque ele era, o ourives que fabricava, imagens, essas coisas, e eles viviam disso. Então, quando Paulo prega a palavra de Deus, trazendo ali luz para eles, para descortinar, toda aquela cegueira espiritual, então houve confusão, porque a palavra, gente, ela é luz, e quando ela é pregada, ela traz muitas vezes um desconforto na vida das pessoas. Então, aqueles que creem
eles vão querer seguir o evangelho. Mas aqueles que não creem, eles vão se opor, né, à palavra de Deus. Então, mesmo assim, a igreja primitiva, ela assim demonstrou que a palavra de Deus, ela continua a crescer espiritualmente e prevalecer, né? E prevalecer nas nossas vidas. Então, o evangelho, ele é transformação. Ele é transformação. Aonde a palavra de Deus é pregada, há transformação, há cura, há milagres, né? E aqui, Deus, ele acaba levantando uma pessoa que foi exatamente, né, um escrivão, para que amenizasse a situação. E aí ele falou que se Demétrios e seus artifícios tivessem alguma contra-queixa, né, sobre Paulo e seus discípulos, porque eles literalmente não mexeram em nada, eles não roubaram nada, né, eles não fizeram nada contra a lei, mas que eles pudessem então procurar aí então a assembleia, os tribunais, e abrirem um processo, porque tudo é isso, né? Quando você ofende as pessoas, falando a verdade, as pessoas, elas querem te processar. Mas nós, como os cristãos que somos, devemos continuar, não devemos olhar para essas coisas, porque isso vai acontecer mesmo, porque o evangelho é aquilo que incomoda. Amém? Deixa essa palavra aí no seu coração e Deus abençoe vocês.